Bom, mas me disseram que o dia de hoje é um dia de agradecimento a quem tanto trabalhou para que a gente pudesse fazer uma radiografia do estado atual do nosso país. E eu sei de muitas pessoas que estão aqui, de muita competência, porque alguns já trabalharam comigo, outros já trabalharam em outros governos. Eu acho que nós teremos uma radiografia perfeita do estrago que foi feito nesse país. E a palavra correta é estrago, porque a gente começa, hoje eu vim com o Zé Gotinha, para lembrar ao povo brasileiro que tomar vacina não é um luxo, é uma obrigação para que a gente possa garantir que nem os adultos nem as crianças possam ser vítimas de doenças que a gente já pode evitar. Quero agradecer à imprensa o papel extraordinário que ela teve nessa transição. Houve muita divulgação das coisas que aconteceram na transição. Houve muita divulgação, até mais do que eu esperava. E quero agradecer em especial às pessoas que votaram em mim no primeiro turno, as pessoas que votaram no segundo. Quero agradecer a nossa companheira Simone Tebet, que teve um papel importante na minha campanha. E outras pessoas que no anonimato, apoiaram a gente. Foi uma campanha muito difícil, possivelmente a campanha mais difícil que eu participei. Eu disse ontem no meu discurso que não foi uma campanha habitual de um candidato contra outro candidato, de um partido ou um grupo de partido contra outro grupo de partido. Inclusive, Fávaro, eu quero agradecer você, como senador, homem ligado ao agronegócio, teve a coragem de vir para o nosso lado e defender aquilo que o nosso governo fez. O agradecimento é porque a palavra gratidão ela tem que ter um peso especial na nossa vida. É importante que a gente aprenda a ser grato àquelas pessoas que, sem depender de nós de nada, que sem nos conhecer, que mesmo às vezes discordando com a gente, resolveu estar do nosso lado para vencer o inimigo irracional. A campanha foi uma campanha que nós tivemos que enfrentar o Estado brasileiro. Nunca o Estado brasileiro e suas instituições estiveram tão a serviço de um candidato na história do Brasil, desde a proclamação da República, como esteve na defesa da campanha do senhor sainte, o senhor Bolsonaro. É uma figura anômala, uma figura irracional, uma figura sem coração, sem sentimento, uma figura que não é capaz de expressar um gesto de solidariedade, uma figura que não chorou uma lágrima por quase 700 mil pessoas que morreram do Covid e dos quais ele vai carregar nas costas a responsabilidade de pelo menos metade dessas pessoas que morreram, porque ele negligenciou, negou e desrespeitou a orientação da ciência e a orientação da Organização Mundial da Saúde. Um cidadão que nunca fez uma reunião com os sindicalistas, nunca fez uma reunião com o movimento social, nunca se reuniu com os movimentos de mulheres, nunca se reuniu com os movimentos dos negros, nunca se reuniu com os indígenas, ou seja, é um governo que se trancou dentro de uma redoma, não de vidro, quase que dentro de uma caixa de fósforo, e ele governou sem o Congresso, ele governou sem a sociedade organizada, e ele fez o que queria, porque quem governava, na verdade, era o ministro da Economia, o Paulo Guedes, e não ele. E ele não fazia questão de dizer, eu não entendo nada, quem entende é o meu posto de Ipiranga. E ele está mostrando o que ele é agora.
Eu perdi 3 eleições. E nas 3 eleições que eu perdi, eu voltei para casa, lamentei, chorei, me preparei para ganhar a próxima, perdi outra vez, voltei para casa, chorei, me preparei para disputar a terceira, perdi, voltei para casa, chorei e um dia eu ganhei. E todas as vezes que eu perdi, eu respeitei quem tinha ganho. E todas as vezes que eu perdi, eu telefonei para o vitorioso para cumprimentá-lo pela vitória. Esse cidadão, até agora, não reconheceu a sua derrota. Esse cidadão continua incentivando os ativistas fascistas que estão na rua se movimentando. Ele continua incentivando. Ontem ele recebeu esse pessoal no Palácio do Alvorada. Não sei qual foi o estrago que foi feito no Palácio do Alvorada. Ele tem que saber que aquilo é um patrimônio público, aquilo não é dele, aquilo não é da mulher dele, aquilo não é do partido dele. Aquilo é do povo brasileiro, que a gente tem que tratar com carinho excepcional, porque aquilo é um patrimônio de 220 milhões de brasileiros e apenas temporariamente é a casa de um presidente da República, apenas temporariamente. Mas ele pensou que era uma coisa eterna. Esse cidadão continua negando o resultado das eleições, continua incentivando gente a negar, ou seja, ele negou até na eleição que ele ganhou do Haddad no primeiro turno, no segundo turno, ele negou dizendo que ele poderia ter ganho no primeiro turno. Ou seja, ele segue o rito que todos os fascistas seguem no mundo. É importante a gente saber que eles fazem parte de uma organização de extrema-direita que não existe apenas no Brasil. Existe na Espanha, existe na Itália, existe na França, existe nos Estados Unidos, que tem como líder o presidente Trump, existe na Hungria e existe em vários outros países, inclusive na nossa querida Argentina. Esse grupo veio para negar. Esse grupo veio em nome de defender os costumes, a família. E o que eles mais fazem é negar as coisas da própria família. Então, o que é que nós temos que fazer a partir de agora? Nós ganhamos umas eleições, nós vamos ter que governar. Eu não reclamo porque não está boa as coisas. Porque se estivesse boa, possivelmente a gente não ganhasse. Uma das razões pelas quais o povo votou na gente é porque o povo, na verdade, sabe como é que está a sua situação na intimidade. Mesmo apesar da tentativa de fazer a farra do boi, distribuindo dinheiro sem nenhum critério, ele perdeu as eleições. E cabe a nós agora, companheiros e companheiras, mostrar outra vez à sociedade brasileira como é que se governa um país cuidando das pessoas que precisam ser cuidadas. Eu digo sempre, a palavra é cuidar e não governar. E eu, se tinha em 2003 o único compromisso, quando eu disse que se ao terminar o meu mandato as pessoas tivessem comendo 3 refeições por dia, eu teria feito a obra da minha vida, eu agora não tenho mais só a fome, eu tenho outros compromissos. E eu quero, no dia da minha posse, assumir um compromisso com a educação básica nesse país, com o ensino fundamental desse país. Não é possível que a gente não compreenda a necessidade desses meninos ter escola de qualidade, dessas meninas ter escola de qualidade, inclusive escola de tempo integral, que nós vamos fazer todo o esforço possível para que esse país tenha escola de tempo integral, porque além de cuidar melhor da educação, a gente vai ter como resultado menos violência e menos vítima na rua, porque as crianças estarão protegidas dentro de uma escola aprendendo alguma coisa. Portanto, é um compromisso com a questão do ensino básico e do ensino de tempo integral. A segunda coisa é a questão da saúde. Não é possível que depois da pandemia a gente não compreenda o papel sagrado, o papel importante que tem o SUS na história desse país. Não é
desde que nós criamos o SUS, em 1988, que o SUS é incompreendido. Muita gente ligada à medicina privada, às vezes muita gente dos meios de comunicação, consegue, deteriorar a imagem do SUS, porque se uma pessoa não é atendida e vai se queixar, as pessoas fazem a crítica do não atendimento e se esquecem das milhares que fossem atendidas. As pessoas se esquecem que a cada ano que passa diminui a quantidade de dinheiro que é colocada à disposição do SUS. As pessoas se esquecem de que não tem nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde como nós temos no Brasil. E nós devemos agradecer a cada enfermeira, a cada enfermeiro, a cada médico, a cada funcionário, a cada motorista, a cada porteiro que deram a sua vida para que a gente não sofresse mais com a pandemia que o nosso governante esqueceu. Então, a saúde passa a ser, para mim, uma coisa fundamental. Hoje, as pessoas de classe média, as pessoas como eu, podem pagar um plano de saúde, vai no hospital, passa em 40 máquinas, 40 máquinas que você passa, o médico nem pergunta o que você tem. Deita naquela máquina, deita na outra, e você vai tirando radiografia, fotografia, ou seja, agora as pessoas pobres. E veja que quando eu faço tudo isso, eu desconto no imposto de renda o que eu gastei com a saúde. As pessoas pobres que não têm plano de saúde, eles vão no médico. Quando os médicos constatam que tem alguma coisa no coração, alguma coisa no joelho, alguma coisa nos olhos, que precisa de um tal de especialista, às vezes as pessoas esperam 14 meses, 12 meses, 9 meses para ter esse tal do especialista e muita gente morre sem chegar a esse especialista. E veja a contradição. E não digam que eu sou radical. Veja a contradição. Eu faço exame todo ano. E todo ano que eu gasto, eu desconto no imposto de renda. Portanto, quem está pagando o tratamento que nós temos é o pobre que não tem direito nesse país. É o pobre que não tem o especialista. É o pobre que não tem plano de saúde. E é por isso que nós precisamos pensar numa reforma tributária para ver se a gente consegue corrigir um pouco as injustiças centenárias que tem o nosso país. Por último, companheiros e companheiras, eu quero agradecer a dedicação de vocês. Eu digo sempre que eu sempre sou o resultado da consciência política do povo trabalhador. Eu sempre disse isso. Eu sou o resultado dos avanços de vocês. Se a sociedade avança, eu avanço. Se a sociedade não avança, eu não avanço. Eu, quando me determinei a ser candidato, esse ano, minha querida Cátia Abreu, não era porque eu me sentia melhor do que ninguém, é porque eu tinha consciência que naquele instante histórico só existia uma pessoa que poderia derrotar o Bolsonaro, que era eu, por conta do meu legado deixado em 8 anos de presidência desse país. E mesmo assim, depois de passar pelo que eu passei, eu nunca gosto de ficar lembrando o que eu passei. Nunca, nunca, nunca aceite ser chamado de ladrão quando você é inocente. Nunca aceita a ideia de você pagar por um preço de um crime que você não cometeu. E na minha vida, apareceu um cidadão mentiroso que durante 5 anos enganou 220 milhões de brasileiros, enganou os meios de comunicação no Brasil. A mentira que o Moro contava e que o Dallagnol contava era transformado em verdade pelos meios de comunicação sem que houvesse uma única cobrança. É como se fosse verdade absoluta. E foram 5 anos, não foram 5 dias. Foram vidas destruídas. E nós estamos aqui. Estamos aqui de cabeça erguida. Eu tenho certeza que meus acusadores
não ando de cabeça erguida como eu ando. Os que me condenaram não andam de cabeça erguida como eu ando. E eu digo isso porque eu não quero a vingança. Eu digo isso porque depois do presente do prêmio que o povo brasileiro me deu, outra vez me elegendo presidente da República, eu não tenho o direito de sentar na cadeira com ressentimento. Apenas não me peçam para esquecer. Tem muita gente que fala, o presidente esquece, não esqueço. E acho que nenhum de nós esquece. Eu não quero esquecer. Eu quero lembrar sempre. Mas isso não está na mesa da minha governança. Porque não foi para isso que o povo nos elegeu. O povo nos elegeu para que a gente recupere a dignidade desse povo. Para que a gente recupere a possibilidade de ele voltar a estudar com decência. Para que a gente recupere a possibilidade dele comer 3 vezes por dia. Para que a gente recupere a qualidade do ensino fundamental. Para que a gente recupere o direito do trabalho igual entre mulher e homens, que já está na nossa Constituição, que falta apenas uma regulamentação. O povo nos elegeu porque ele lembra-se dos bons momentos que ele viveu no tempo que a gente governava esse país. Quando eu falava da picanha e do churrasco, eu não falava à toa. Eu falava porque eu sei como é que o povo adora um churrasco com a família no final de semana. E quanto é bom uma picanha com uma gordurazinha passada na farinha e ainda um copo de cerveja gelada. Não tem nada que pague isso. Os evangélicos que estiveram comigo, os que não comerem carne, a gente vai fazer uma boa salada. Os que não beberem vão tomar suco de uva, suco de laranja. Mas esse país vai ter que voltar a ser alegre. E esse é um compromisso que eu tenho. São 4 anos de trabalho. 4 anos em que eu vou me dedicar dia e noite. Quando eu falo para vocês, e falava na campanha, eu tenho 77 anos, energia de 30 e tesão de 20, eu vou repetir. Eu vou repetir, porque eu quero governar esse país com a tesão de 20. Não é nem com a tesão, é com o tesão de 20. Eu estou aprendendo a falar português. Então, eu quero dizer para vocês que eu vou me dedicar. Não haverá chuva, não haverá sol, não haverá nada nesse mundo, a não ser Deus, que me proíba de fazer esse país voltar a sorrir, de fazer o povo voltar a ser alegre e de fazer o povo acreditar que esse país acabou o complexo de vira-lata. Nós não somos inferiores a ninguém. Nós somos iguais a todo mundo e nós queremos ser donos do nosso território. Vai acabar as privatizações nesse país. Já privatizaram quase tudo. Mas vai acabar e nós vamos provar que algumas empresas públicas vão poder mostrar a sua rentabilidade. Eu, Aloysio Mercadante, vi algumas críticas sobre você, sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato. O Aloysio Mercadante será presidente do BNDES. Nós estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, de alguém que pense em reindustrializar esse país, de alguém que pense em inovação tecnológica, de alguém que pense na geração de financiamento ao pequeno, ao grande, ao médio empresário, para que esse país volte a gerar emprego. E nós queremos dizer ao mundo inteiro, quem quiser vir para cá, venha. Tem trabalho, tem as coisas para vocês irem fazer, tem projeto novo para investimento. Mas não venham aqui para comprar nossas despesas públicas, porque elas não estão à venda. E o nosso país vai voltar a ser respeitado com soberania. Eu vou começar a viajar logo que eu tomo posse, porque é preciso de verdade.
recuperar o prestígio que o Brasil tinha nos Estados Unidos, na China, na Alemanha, na França, na Argentina, em qualquer parte do mundo. E quem quiser ganhar dinheiro, venha para esse país, investir o seu dinheiro, porque o Brasil tem espaço para todo mundo. E ao mercado, eu queria dizer ao glorioso mercado, ao mercado que muitas vezes parece invisível, ao tentarem julgar o que nós estamos fazendo, digam se em algum momento da vida do mercado brasileiro ganharam tanto dinheiro como ganharam de 2003 a 2008, quando eu presidi esse país. De pergunta ao agronegócio se ganhou o tanto de dinheiro que ganhou no meu tempo. Pergunta aos empresários da indústria se ganharam tanto dinheiro como ganharam no meu tempo. Pergunta aos banqueiros se ganharam tanto dinheiro. Mas também pergunta aos bancários, aos comerciários, às pessoas que ganham salário mínimo, porque nós provamos que é possível governar para todos de verdade. E governar para todos de verdade significa o crescimento do PIB não é um número para ser utilizado em manchete do jornal. O crescimento do PIB só tem sentido se a gente distribuir o crescimento com aqueles que produziram o crescimento, que é o povo trabalhador desse país. Portanto, gente de coração, muito obrigado. Muito obrigado e me cobrem, porque esse país não pode retroceder. Esse país vai ter que avançar e o povo vai ter que ter prazer de ser governado outra vez pelo PT e pelos partidos aliados. Um abraço, gente, e muito obrigado.